Olá, vou falar agora sobre a bioacústica, em um nível que pode ser facilmente compreendido de uma forma básica pelo ensino fundamental, médio e também um pouco pelo superior. Vamos lá? A bioacústica, ela refere-se à investigação da produção, captação e propagação do sinal sonoro através de um meio elástico. Ela tem grande aplicação no estudo comportamental dos seres vivos, dos animais e também da espécie humana. Ela relaciona e envolve aspectos como a detecção sonora, dos sinais acústicos em um meio pelo qual eles se propagam, tendo grande ali, aplicação na nossa vida humana, em vários sentidos e também no comportamento dos animais. E nós temos aqui um espectro, onde ele mostra um gráfico sobre a frequência que esse som pode ser entendido por diversas espécies. Como, por exemplo, o ser humano. Ele tem ali um espectro onde ele consegue ouvir o som, que é de 20 a 20 mil. Assim como o golfinho, que é um pouco diferente, que já é de 150 a 150 mil. Muito mais alto, certo? O cão, o gato, o morcego, todos ali em frequências distintas, que os ajudam a captar essa frequência de uma forma diferente. Para os animais, o som é muito importante, essa captação, principalmente na comunicação, reprodução e como uma forma de alerta. E nós podemos reproduzir isso bem é, usando como exemplo a aropanga. A araponga, ela é uma espécie encontrada no Brasil e em alguns outros países da América Latina. Ela, para poder atrair a fêmea, a araponga macho, que é esse exemplo dessa branca, ela tem um canto que lembra o golpe de um martelo em uma bigorna, porque é muito alto. Então, e é muito potente também. Ela é emitida com a boca da ave totalmente aberta e pode ser escutada a mais de 1 quilômetro de distância. As fêmeas ela emitem um som muito baixo, quase imperceptível para o homem, que é o som, um infrassom de baixa frequência, que para nós é quase nada, mas para as espécies elas se comunicam facilmente por ele. E aquela ave que tem a voz mais alta, que tem uma frequência sonora mais alta e pode ser identificada pela fêmea, é a que ela vai ter interesse para o acasalamento. Isso mostra como que o sinal sonoro é importante, essa frequência específica é muito importante para a reprodução dessa espécie. Nós temos também outros exemplos, eu falei do acasalamento, da reprodução, para a comunicação. Nós temos como exemplo o rinoceronte e o hipopótamo. Raramente nós escutamos esses sons, esses animais emitirem sons característicos. Mas isso porque eles emitem infrassons, são sons de baixa frequência. Para nós não é nada, são só grunhidos, mas para eles estão se comunicando uns entre os outros da espécie. Eles têm ali mecanismos especiais de detecção e decifram essa frequência sonora ali entre eles. Nós temos também um exemplo de alerta que é o gibão, esse macaco aí à direita. Ele tem um grito muito agudo que chega até 4 quilômetros. Assim, quando algum vê um predador, uma cobra ou algum sinal, eles emitem o sinal de alerta que é ouvido entre todos os membros do seu grupo e também de outros grupos. Eles vão se reproduzindo esses sons uns para os outros, ali em uma alta frequência. Muito importante para a sobrevivência da espécie. É a forma que eles encontraram de adaptar-se às suas ao meio aonde vivem. Não tem como a gente falar de um assunto tão importante como a bioacústica, né, relacionando ela com a biologia, sem antes eu explicar para vocês os meios de propagação de ondas, né, e sua definição em si. Para quem não sabe, né, o que são ondas, né, dentro da bioacústica, elas são consideradas perturbações transmitidas, né, através do vácuo ou de um meio gasoso, pode também ser líquido, né, e até mesmo sólido. Então lembrem-se, sempre que falar de ondas, nós vamos lembrar de perturbações, ok? Que podem ser transmitidas através de um ponto
qualquer, seja ele vácuo, gasoso, líquido ou sólido. Elas vão transmitir energia de um ponto a outro, algumas vezes por grandes distâncias, sem necessariamente haver o transporte de matéria. E nós temos dois tipos de onda, que são as ondas mecânicas, que se propagam em meios deformáveis ou elásticos, né? Elas se originam de uma perturbação no meio, que se propagam de um ponto a outro. E nós temos como exemplo disso as ondas que, né, acontecem nas águas, ou também as que são ondas sonoras, né? As ondas propagadas aí através do som, ok? É, na água, por exemplo, uma gota caindo dentro da água, a gente começa a entender como ocorre essa onda mecânica, né? Então, ela ocorre a partir de um meio líquido, e enquanto uma onda sonora, ela vem por um meio, né, vácuo. Já no exemplo de ondas não mecânicas, são ondas que não necessitam de um meio material para sua propagação. E quais seriam essas ondas? Nós temos as ondas eletromagnéticas, né, a luz visível, os raios-x, o micro-ondas, que são grandes exemplos aí de ondas não mecânicas. Os sons são classificados em três tipos principais, que são os sons audíveis, os intrassons e os infrassons. Os sons audíveis são aqueles que são percebidos pelo ser humano, são aqueles que nós podemos ouvir, que está numa escala específica, entre 20 Hz e 20.000 Hz. Nós podemos ver aqui uma tabela, uma escala, onde mostra os sons, na base dos 20 Hz estão os sons, a 400 estão os sons graves que nós escutamos. De 400 a 1600 estão os sons médios. E de 1600 a 20.000 estão os sons agudos. Os infrassons, eles têm uma frequência que encontra-se abaixo do espectro audível humano, ou seja, abaixo dessa linha que o humano pode ouvir e identificar, porque são muito baixos, como por exemplo o som de uma aranha, de uma tartaruga. Quem já ouviu uma tartaruga emitir som? Não dá, ela pode emitir no máximo um grunhido baixo. As pessoas podem imaginar que o infrassom, que é muito baixo, é emitido só por animais pequenos, como a aranha. Mas não, girafas, elefantes, que são animais enormes, também emitem esse infrassom. O elefante, por exemplo, ele pode emitir 10 tipos de sons diferentes, que são claramente identificados por membros do seu grupo. As baleias, os hipopótamos também, os rinocerontes, as girafas, têm grande capacidade de contornar objetos e propagar-se por grandes distâncias e causar uma grande dissipação de energia ao emitir esses sons, que são facilmente captados por outros membros. Aqui nós podemos ver, né, que o som do infrassom ele é muito baixo e a vibração tem a mesma frequência que o som audível, mesma frequência, mas ele é mais baixo que o nosso espectro, que é audível, do que nós humanos podemos ouvir. O próximo é o ultrassom. Ele é um som muito alto, um som agudo, né? Como nós podemos ver em alguns vídeos e tal, em áudios, podemos ver que os golfinhos e as baleias fazem sons bem agudos que mesmo abaixo d'água nós ainda podemos ouvir, porque esse som é disseminado através ali de ondas mecânicas, né? Através da água, por vários e vários quilômetros. E como funciona esse ultrassom? Ele é uma frequência que encontra-se acima do que o humano pode ouvir e identificar. Nós ouvimos apenas grunhidos mais altos, mas são acima desses 20.000 Hz, né? Que também esses infrassons são muito utilizados pela medicina. Nós podemos citar como, por exemplo, o próprio aparelho de ultrassom, que nos dá claras imagens, né, de um feto dentro da barriga da mãe, utilizando um aparelho de ultrassom. Essa mesma base é o que os morcegos e os golfinhos usam. Assim como o submarino aí abaixo, ele emite um sinal e nesse sinal ele bate no objeto então esse sinal volta para ele. É como se o morcego emitisse um grito, uma voz, essa voz chegasse na sua presa e voltasse para ele. Mas você pensa, mas como assim? O sinal volta, bate no inseto, o morcego sabe que o inseto está ali? É basicamente isso, é como se fosse um radar de um submarino. Imagine um radar
aonde nós sabemos aonde tem cada pedacinho de terra, cada ilha. Se tem um torpedo vindo em direção ao submarino, ele vai saber. O morcego e golfinho é a mesma coisa. A hora que ele emite o radar, ele sabe aonde tem pistas, aonde tem fios de eletricidade, como o morcego percebe. Onde está o parceiro, ele consegue ver tudo através disso. Assim como o humano conseguiu adaptar essa tecnologia também, para poder ver o bebê dentro da barriga da mãe, também foi possível utilizar esse ultrassom de variadas formas, como por exemplo para poder queimar gordura. Vamos falar de uma linha investigativa, né? A gente vai pegar a bioacústica e considerar ela como uma linha de investigação. Como que a bioacústica ela atua como linha de investigação? Ela é uma linha que permite, né, a compreensão, a importância dos sons na comunicação do comportamento dos seres vivos, tá? A bioacústica ela vai permitir com que os pesquisadores eles gerem ali um grande inventário acústico de uma espécie, o que faz entender, né, por exemplo, as áreas de ocorrência, a densidade da espécie, os hábitos coletivos, migração. E o principal de tudo, né, desse estudo bioacústico, esse inventário bioacústico que pode ser criado, é que ele permite o entendimento da comunicação entre os animais, certo? Então, lembrando, a bioacústica ela permite identificar um repertório sonoro, né, que permite também o estudo de diversas espécies. É uma linha investigativa muito importante hoje dentro da ciência, né? Uma vez que os sons que são emitidos pelos animais sempre vão estar ligados ao seu comportamento, né? Fazendo aí parte da sobrevivência dos organismos, enfim. É uma linha de pesquisa que objetiva aí formar esse inventário bioacústico, né, que eu acabei de citar. E considerando ela ainda como uma linha investigativa, né, a intensidade desses sons, ela possui muita relação com a amplitude da onda, né, que é formada. As ondas sonoras elas vão se diferenciando das ondas eletromagnéticas, principalmente em aspectos como, por exemplo, as ondas sonoras dependem de um meio elástico e já as ondas eletromagnéticas elas não dependem, né, desse meio. E a gente vai entendendo, né, relacionando a bioacústica com a biologia, uma vez que as pesquisas permitem, né, compreender por que grandes mamíferos, como as baleias, elas vão se comunicar através de infrassons, por que morcegos, né, conseguem escutar através de ultrassons, e por que sons audíveis para o ser humano estão entre 20 a 20 mil Hz, né? É, e mesmo assim elas se comunicam através de milhares de quilômetros aí uma das outras, tá? A bioacústica hoje também é uma ferramenta que permite o estudo, né, de fenômenos naturais, tá? Como, por exemplo, terremotos, avalanches, raios, entre outras coisas. Ou seja, ela também pode ser usada como uma instigação ao entendimento aí dos fenômenos naturais que podem estar na eminência de acontecer, ok? Então a nossa aula se encerra aqui e eu agradeço a atenção de todos, tá? Lembrando que nessa busca de conhecimento eu aprendo e vocês também vão aprendendo. E qualquer dúvida a gente se coloca à disposição. Muito obrigado.